Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, do setor de treinamento do Clube Xadrez Online. Este é mais um vídeo falando sobre os programas da Convecta, nossa parceira aqui da loja do CXOL, do Clube Xadrez Online. E o tema deste vídeo é finais. Sabe aquela dificuldade que você tem para estudar finais, aqueles livros pesados, difíceis? Pois é, há formas mais fáceis da gente estudar finais. Eu, por exemplo, estudei finais de forma bem clássica, assim, gerações de jogadores passaram por esta sequência que eu fiz. Por exemplo, eu fui lá no xadrez básico, né, do Agostini, uma obra de 1955 ainda. No capítulo 2 você tem um resumão de finais, que por sinal é um resumo muito bom, é super interessante o estudo, porque ali, né, você tem dos grupos de finais, finais de rei e peões, torres e peões, bispo e cavalo e peões, e damas e peões. Você tem ali aqueles finais que são mais comuns, que são mais recorrentes. Bom, depois eu passei por um livro que eu gosto muito, é uma obra de 1959 ainda, salvo engano, ela teve só uma edição, que chama-se É o Final. O Final é um livro, né, que eu tive contato com ele em espanhol, do Czerniak. Então, ele é como se pegasse o xadrez básico e você abre, né, o xadrez básico, porque ele tem quase 300 páginas. Então, ao invés de ser um capítulo de um livro, agora já é um livro, você revê alguns conceitos e depois você avança mais um pouco, né? Porque é um livro agora e não mais um capítulo. Em seguida, peguei um livro que, olha, esse livro foi dureza. São os finais básicos de xadrez do Fine, volume 1 e volume 2. Eu às vezes estudava ele à tarde. Nossa, mas aquilo dava um sono que eu vou te contar. Eu tinha que ir lá no banheiro, jogar uma água no olho, voltava, estudava e tal. Então são em 2 volumes. Num ele dá o final de peões e o outro de peças menores, bispo e cavalo e peões, né? E no outro ele dá os finais de torres mais damas e peões. Bom, aí a gente passa para uma monografia de finais, ou seja, o estudo de xadrez é dividido em 4 e agora você pega 4 obras para poder estudar nesta sequência. Você pega finais de peões, aí na época eu estudei no Mais Hélice. É uma obra dura, uma obra difícil, uma obra grande até, né? Hoje já é mais fácil estudar os finais de peões porque tem a obra do mestre nacional Herman Cláudio, muito acessível, uma obra mais fina, resumida, né, super conceitual. Eu tenho a obra até, acho ela muito boa e recomendo também para os meus alunos. Mas na época não tinha essa obra e eu estudei mais hélice. Depois eu peguei o Torres e Peões, do Lowenfisch e Smyslov, uma obra também muito boa, conceitual, né? Depois peguei Bispo e Cavalo, do Averbach. Curioso que essa obra não tem a luta do bispo contra cavalo, porque dentro do bispo e cavalo você tem 4 subdivisões. Você tem a luta dos cavalos, né? Depois você tem o bispo de mesmas cores e bispo de cores opostas. E no livro faltou exatamente a luta do cavalo contra o bispo. Então, dessas 4 subdivisões, você só tem 3. E aí fechei com a obra do Ardide, de damas, né, e peões. Bom, então isso é uma forma, digamos assim, mais clássica, mais tradicional de estudar. E eu fiz esse roteiro por livros. Mas hoje há muito mais facilidade. Ao invés de você montar um tabuleiro, né, você já pode, como esse programa aqui que vocês estão vendo, simplesmente apertar um botão e está ali já a posição para você jogar. E aí você ainda, quando tiver dificuldade, você ainda joga contra o computador, né, que é um motor de análise onde você joga contra o programa para ver se realmente você sabe essa posição ou não. Bom, este programa que eu estou falando, ele chama Total Chess Ending. E ele tem duas partes. Duas partes. Essa parte que eu estou mostrando aqui, ó, é teoria e prática dos finais de xadrez. Então já é muito rico e dentro dele você tem a parte de prática e teoria. Então, por exemplo, eu estou em teoria. Aqui, finais de peões. Aí tem oposição, né, as casas correspondentes, triangulação, a regra do quadrado e vai, olha só. São coisas que a gente estuda em livros, mas aqui já está tudo mais fácil. Dentro de cada tópico desse você é só apertar um botão e aparece aquele monte de diagramas para você estudar, né? Aí depois você tem os finais de cavalos. E aqui já tem uma quantidade grande também, né, de subitens.
como se fossem capítulos, né? Onde eu estou apertando, nessa parte amarelinha que vocês estão vendo, são os capítulos. E aqui, né, é o que a gente encontra dentro de cada capítulo. E, então aqui são os bichos de cores opostas. E aqui são os bichos de cores opostas, mas tendo torres para cada lado. Nessa parte aqui. Depois você tem o bicho de mesma cor, o bispo contra cavalo, o par de bispos no final. Aí tem muitas subdivisões. Aqui não seria troca isso, né? Seria qualidade, né? Ou seja, a qualidade a mais. Esse change, né? Seria troca, mas exchange seria a qualidade aqui, extra. Você tem torre contra peões. Os sinais de torres, que esses são muito duros, né? A cada partida que a gente joga, né? Nós temos as 3 fases, abertura, meio jogo e final, mas a cada 10 dessas partidas, somente 4 delas, segundo as estatísticas, chegam ao final. Então, ou é decidido por algum erro de abertura, ou é decidido ali em meio jogo, né, como é mais comum, e algumas a gente tem alguma leve vantagem ali, ou uma vantagem maior mesmo para converter o final, ou às vezes está inferior, e aí tem que salvar esse final. Então, só 40% das partidas chegam ao final. E destas, metade são de finais de torres e peões, né? Que é onde eu estou apertando agora essa parte aqui do treinamento. E aqui os sinais de torres, então. Aqui os sinais de damas, são mais incomuns, porque só tem as 2 damas em jogo, e aí quando a gente faz as trocas, o final mais comum é de torres e peões, porque as torres são as últimas a entrar em jogo, e os peões, como tem muitos peões, sempre fica algum peão ali. Os sinais de damas são mais raros, porque as damas, como só tem 2, elas podem ser trocadas a qualquer momento. Então, ó, finais de damas, e aí dama contra 2 torres, e aqui um final, né, com múltiplas peças, né, com variedade de peças. Esse final, inclusive, que está nesta posição, eu estudei quando eu comecei a jogar xadrez, chamava Estudos Completos, que é um livro do Hatch, e essa posição é uma posição curiosa, né, como que as brancas jogam e as brancas empatam esse final, que é um final que aparentemente está perdido, né? Porque olhando a regra do quadrado, o rei está dentro e este rei, né, está fora. Mas aí a gente usa a ideia da diagonal, né? A gente joga aqui e aí a gente ameaça as 2 coisas, coroar o peão e ameaça tomar o peão. Esse é um estudo interessante, famoso até que tem no RET. Então, este curso, ele tem 2 partes. Ele tem a teoria e prática dos finais e ele tem o Total Chess Ending, que é outro bloco, é outro módulo dele. Então são milhares de exercícios aí para a gente trabalhar, milhares de posições de modelo, e é bacana que você tenha a prática e tenha a teoria. E essas posições a gente pode colocar, inclusive, para jogar contra, né? Se você tem alguma dúvida, você aperta o play aqui, vai aparecer um diagrama no meio, o mesmo diagrama vai ser colocado no meio. E agora você pode jogar contra. Né? Então, ó, avançou o peão. Eu continuo com a ideia aqui do hatch, né? De pegar a diagonal. Então agora eu posso ou apoiar meu peão para a coroação. Ó, já continuo com a mesma ideia. Posso atacar o peão ou posso defender o meu peão. E agora não alcanço mais, então eu vou apoiar o meu. E isso é o programa que está jogando do outro lado, porque eu apertei esse modo play. Ameacei coroar. E nessas coroações, cada lado coroa, tem que só tomar cuidado com o espeto, né? Atacar o rei e atrás ter a dama lá, mas que não é o caso aqui. E essa posição, então, a gente tem aí a curação. Aí eu escolho, né? E pronto.
Bom, pessoal, é isso então. Mais uma recomendação aqui de programas. De finais, eu destaco dois programas, que é o Endgame Studios 2.0 e esse Total Chess Ending, que é o tema deste vídeo agora. Ele é mais completo, né? Ele tem inclusive duas partes. Então é isso, aqui mais um vídeo sobre os programas da Convecta, que é uma fabricante, né, russa parceira do Clube Xadrez Online. Abraço para vocês e até o próximo vídeo.